Olá, mais uma vez. Continuamos aqui as nossas videoaulas do oitavo ano. Chegamos aqui no nosso capítulo 13 do oitavo ano. E esse capítulo que vai tratar justamente da Europa no século XIX. Uma Europa no século XIX que vai ser marcada, vai ser uma consequência de tudo aquilo que nós vimos que aconteceu no século XVIII. Porém, o século XVIII a gente estudou nas nossas primeiras aulas, então a gente vai ter que lembrar um pouquinho para a gente conseguir compreender isso daqui. Para a gente conseguir compreender o que é imperialismo, para a gente conseguir compreender o que é o neocolonialismo que a gente vai tratar na aula de hoje. Então, vamos tentar aqui lembrar um pouquinho do que é essa Europa no século XIX e principalmente tentar lembrar desses dois termos aqui, o imperialismo e o neocolonialismo. Nós vamos lembrar então dos antecedentes. O que aconteceu antes desse século XIX que vai marcar tanto esse século XIX? Primeira coisa, a Revolução Industrial. Revolução Industrial que já está acontecendo aí há algum tempo, mas a Revolução Industrial que vai transformar a sociedade e vai transformar uma sociedade que sai de um modo de produção manufaturado para um modo de produção industrializado. Agora nós vamos ter produção em massa. Você não produz mais de uma em uma unidade, agora você vai produzir de centenas e centenas de unidades. Depois disso, nós tivemos aqui a Revolução Francesa, que nós estudamos nas nossas primeiras aulas. Revolução Francesa aqui, que vai mudar completamente o quadro da Europa. Essa Revolução Francesa que vai ter com sérias consequências para a Europa, sérias consequências para as monarquias e para o desenvolvimento da sociedade da Europa, como, por exemplo, a perda das colônias na América. Então, nas duas primeiras décadas ali do século XIX, nós vamos ter ali todas as colônias da América. Nos 1810, 1820, as colônias da América vão se tornar independentes. E, ao mesmo tempo, está acontecendo as guerras napoleônicas, no qual Napoleão vai invadir todos os países, praticamente todos os países da Europa, e a partir da invasão de Napoleão, as monarquias são retiradas e o quadro da Europa vão ser reorganizado. Napoleão perde, Napoleão é retirado do poder, a França perde, o Império Francês perde, e a partir disso nós temos o Congresso de Viena, no qual as potências europeias elas vão se reunir para tentar ali reorganizar o quadro da Europa depois que Napoleão ali vai conquistar e vai ser derrubado. Nós temos aqui então um movimento no início do século XIX que nós chamamos de retomada do antigo regime. Então esse regime, essa monarquia absolutista que foi retirada pela Revolução Francesa e pelas guerras napoleônicas, agora vai tentar retomar o seu poder, vai tentar ali retomar aquela sociedade que existia antes da Revolução Francesa. Mas não tem como. A Revolução Francesa aconteceu, as guerras napoleônicas aconteceram, as colônias já não existem mais, as colônias já se tornaram independentes, aquele antigo regime, aquela monarquia absolutista não tem mais como ser retomada. Então a gente está ali num século no qual a Europa vai ter mudanças, um século de transformações, um século de mudanças, mas um século de ismos, no qual vai ser feito ali o imperialismo, o colonialismo, o neocolonialismo, mas também vai ser feitas diversas utopias, diversas tentativas de explicar o mundo, como o socialismo, por exemplo, que vai surgir nesse momento. O socialismo, o comunismo vão surgir nesses momentos, o cientificismo vai surgir nesse momento também, positivismo. Então nós temos diversos ismos aí que vão tentar explicar o mundo. Esses ismos vão ser importantes para nós conseguirmos compreender o século XIX, mas vamos aqui se concentrar, nesse capítulo aqui, vamos se concentrar na parte política e nos grandes acontecimentos do século XIX. Em outros momentos a gente pode desenvolver mais esses ismos do qual nós estamos tratando aqui. Então vamos lembrar aqui do Congresso de Viena. Napoleão é derrotado, as potências da Europa se reúnem para reorganizar ali o mapa da Europa e para tentar reestabelecer as monarquias da Europa. Esse Congresso de Viena, então, vai ficar de 1814 a 1815 e ele vai ter o papel de recolocar essas monarquias que foram retiradas do poder, como, por exemplo, a monarquia espanhola, como, por exemplo, a monarquia portuguesa, como, por exemplo, a monarquia da Áustria e de outros lugares que foram retirados por Napoleão. Essas monarquias vão voltar ao poder e o mapa da Europa vai ser reorganizado a partir do Congresso de Viena.
Esse Congresso de Viena, então, vai ter duas funções muito importantes para nós aqui compreendermos. A primeira função vai ser exatamente recolocar no poder as monarquias que foram retiradas por Napoleão. A segunda vai ser garantir que esse antigo regime, que essa antiga sociedade antes da Revolução Francesa, tente voltar e tente se reestabelecer. Então, o Congresso de Viena, ele vai não só reorganizar a Europa, vai reestabelecer a monarquia, mas ele vai reorganizar o mapa da Europa. O mapa da Europa vai ser redesenhado, as fronteiras vão ser reestabelecidas, algumas fronteiras vão voltar ao momento anterior a Napoleão e a Revolução Francesa, outras fronteiras vão ser modificadas e países ali vão ser criados nesse momento. Então nós temos aqui o mapa da Europa sendo reorganizado pelo Congresso de Viena, e a partir dessa reorganização aqui, nós vamos ter aqui um mapa da Europa que vai ser muito parecido com o mapa da Europa que nós temos hoje. Ele só vai se modificar a partir da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, mas esse mapa aqui vai ser muito parecido com as fronteiras que nós temos hoje, com duas exceções. A Itália e a Alemanha, que vão sofrer uns processos de reunificação que nós vamos tratar daqui a pouco. O que nós temos aqui, então, é uma Europa que perdeu as suas colônias, mas uma Europa que quer ter colônias, e a partir do momento que a Europa quer ter colônias, a Europa vai olhar justamente para a sua vizinha, a África. E nós vamos ter essas potências europeias, principalmente essas monarquias que foram recolocadas no poder aqui, disputando a África nesse o que nós chamamos de neocolonialismo. Então, colonialismo nós chamamos a colonização da América, neocolonialismo nós chamamos a colonização da África e da Ásia, nesse momento. Então, nós vamos ter aqui nesse século XIX diversos motivos do porque essas potências europeias vão ter a supremacia, vão ter ali o domínio, a hegemonia sobre o resto do mundo. Esses diversos motivos vão desde frota marítima, eles têm a maior frota do mundo, a maior frota de naval, tanto militar como a maior frota comercial do mundo, eles vão ter ali o fator de ter a maior parte das indústrias do mundo, mas nós temos ali essas potências europeias se estabelecendo do ponto de vista político, se estabelecendo do ponto de vista econômico e se estabelecendo como o centro da cultura mundial e se estabelecendo, óbvio, na sua humildade, se colocando como aquele que é a maior cultura mundial. Não é somente o centro da cultura mundial, mas é a mais elevada cultura mundial que nós estamos falando aqui. Então nós temos aqui um momento no qual a Europa está se colocando como centro do mundo, um aumento populacional, e esse aumento populacional e essa concentração, esse eurocentrismo vai dar justamente nesse ideal, nessa ideologia que nós vamos chamar de imperialismo. O imperialismo, então, é um conjunto de ideias, ele é uma ideologia no qual nós temos diversas características. Essas características, elas vão colocar desde essa característica cultural, que eu estava falando para vocês, de colocar o Estado francês como o mais elevado do mundo, o Estado inglês como o mais importante do mundo, mas nós temos essa característica no qual a nação, seja a nação inglesa, seja a nação francesa, é colocada como centro. E a partir disso, essa nação como centro tem que ter o monopólio do capital, ela tem que ter o monopólio do dinheiro, ela tem que ter uma união, ela vai ter uma união entre o banco e a indústria. Nós temos uma nação aqui que se junta e ela se junta com um motivo. Ela se junta para se enriquecer, para se engrandecer. O imperialismo, então, é esse ideal do qual a Inglaterra vai se colocar em primeiro lugar, no qual a França vai se colocar em primeiro lugar, no qual esses países da Europa vão se colocar no primeiro lugar e vão se colocar como um local de ser o mais elevado, de ser o mais importante, de ser aquele que vai levar a civilização para o mundo. Nós temos essa ideia imperialista que é eurocentrista. Uma ideia imperialista que coloca a Europa como centro do mundo e a Europa como o momento mais importante do mundo. Então, nós temos aqui esse imperialismo que vai colocar aqui, vai se basear
também na Revolução Industrial, e a Revolução Industrial vai precisar de duas coisas: matéria-prima e mercado consumidor. Matéria-prima, antes eram das colônias, agora vão ser das novas colônias. Antes ela vinha da América, agora vai vir da África e da Ásia. E mercado consumidor, mercado da Europa, mercado da América, mercado da Ásia, principalmente. Nós temos aqui, então, as potências europeias se dividindo, repartindo o mundo entre elas, e a partir disso elas repartem o mundo nessa missão civilizatória de levar a luz da civilização europeia para o resto do mundo. Nós temos aqui, então, essa defesa da civilização, essa defesa da civilização que dá o direito delas escravizarem e colonizarem o resto do mundo, e agora as novas colônias da África e da Ásia. Nós temos aqui o controle da economia, e essas formas de domínio aqui, imperialistas e neocoloniais, elas vão ser principalmente territoriais e econômicas. Então, o imperialismo é uma ideologia no qual a potência europeia ela vai procurar expandir o seu território e vai procurar expandir a sua economia, sua influência econômica. Isso ela expande a sua influência política, isso ela expande a sua influência cultural, mas ela tem como objetivo aumentar o seu domínio, aumentar o seu território, aumentar o seu domínio econômico, o seu domínio político, a sua influência sobre o mundo. Essa influência imperialista, então, ela vai ser um pouco diferente do que a gente tinha ali. Antes, nós tínhamos ali um colonialismo no qual você tinha controle direto das potências sobre a colônia. A colônia era determinada e tudo o que ela é e deixa de ser era determinado pela metrópole, pelo centro, que era a Europa. Agora, nesse neocolonialismo é um pouco diferente. Nós vamos ter ali um neocolonialismo no qual não precisa ser um domínio territorial. Não precisa ser um domínio, a colônia não precisa ser nominalmente sua, mas pode ser um domínio econômico. Então, o Brasil não era colônia da Inglaterra, mas o Brasil dependia economicamente da Inglaterra e a Inglaterra determinava a economia brasileira. Então, nós temos aqui uma nova forma de domínio, uma nova forma de olhar e expandir o seu território. Uma expansão que pode ser direta, você pode controlar aquele território pode ser seu, mas ela pode ser indireta, a partir do controle econômico, a partir do controle político, a partir do controle cultural. Então, o imperialismo é isso. O imperialismo é o aumento do domínio, o aumento do controle de uma potência sobre um país menos influente, sobre um país mais fraco. É o domínio do forte sobre o fraco. Então nós temos um país que era a maior potência do mundo, a Inglaterra, que dominava, por exemplo, um país que estava ali tentando se organizar e acabou se tornar independente, que se chamava Brasil. Agora, no século XIX, então, essas potências elas estavam ali dividindo o mundo, e a partir dessa divisão ela vai acontecer de um fato, ela vai acontecer nominalmente na Conferência de Berlim de 1884 a 1885, no qual as potências, para evitar o conflito entre elas, elas vão justamente dividir a África entre si. A África, então, que ela tinha sido comida pelas bordas até esse momento aqui, ela vai ser dividida na régua. Eu estou falando isso literalmente. A África, até esse momento da Conferência de Berlim, ela tinha sido dominada nas suas bordas. Ela tinha sido dominada, por exemplo, pela Espanha, por exemplo, por Portugal e pela Inglaterra, para, principalmente, conseguir escravos e conseguir as mercadorias, o ouro da África. Mas agora, com a Conferência de Berlim, não está se interessada aqui somente nas bordas, não está se interessando, o interesse aqui não é mais escravos, o interesse aqui é matéria-prima, o interesse aqui é recursos minerais, para conseguir manter a indústria. Então, o que você vai fazer? Olha, linha reta.
que eles vão fazer? Eles vão pegar o mapa e vão passar a régua. Daqui até aqui é seu, daqui até aqui é meu. Então você tem linhas retas aqui. E essas linhas retas, elas não respeitam a cultura, elas não respeitam as divisões que existiam antes na África. Então nós temos tribos aqui que tiveram seu território divididos, tribos que foram colocadas no meio territórios com tribos inimigas. Nós vamos ter esses diversos problemas que vão ser as consequências do neocolonialismo depois no século XX, que nós vamos ver, por exemplo, quando a gente está falando da aula da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Essa divisão, então, vai fazer com que partes da Europa fiquem para a França, partes da Europa fiquem para partes da África, fiquem para a França, partes da África fiquem para a Inglaterra, partes bem menores fiquem para a Alemanha, partes fiquem para Portugal e alguma coisinha para a Itália. Então nós vemos aqui que a maior parte da África ficou ou entre a França ou entre a Inglaterra e, em menor grau, nós vamos ter ali a Itália, a Bélgica, Portugal e Espanha tentando ali manter as suas colônias do qual elas já tinham. De certa maneira, então, o mundo vai ser dividido e a partir disso o quadro antes da Primeira Guerra Mundial, em 1914, vai demonstrar aqui que nós vamos ter colônias na África e na Ásia que foram divididas nesse momento. Essa nova divisão, essas novas colônias que vão ser feitas durante o século XIX, que nós chamamos de neocolonialismo. Esse neocolonialismo, então, ele vai ser impulsionado pela Revolução Industrial, ela vai ser impulsionado pela necessidade de matéria-prima, pela necessidade de mercado consumidor, mas nós vamos ter ali dois fatores, nós vamos ter ali dois elementos que vão chegar atrasados. Nós vamos ter duas pessoas que vão chegar nessa festa do neocolonialismo atrasados, e vai ser justamente a Alemanha e a Itália. A Alemanha e a Itália vão chegar atrasadas nessa festa justamente porque, ao contrário da França, ao contrário da Espanha, ao contrário da Inglaterra, ao contrário de Portugal, ao contrário dos países mais antigos da Europa, nem a Alemanha nem a Itália tinham sido unificadas. Esse momento, então, o século XIX, ele vai ser marcado pelo processo de unificação, tanto da Alemanha como da Itália. Então, para nós conseguirmos compreender ele, vai ser importante a gente compreender esse processo de unificação. O processo de unificação da Alemanha vai começar justamente com a Conferência de Viena, no qual nós vamos ter aqui a Prússia e a Áustria se destacando aqui, e a Prússia e a Áustria vão começar a formar seus territórios. E elas vão começar a formar seus territórios ali numa disputa de influência para ver quem que vai começar. Então nós temos a Prússia e a Áustria disputando essa influência, mas para quem vai conseguir dominar os territórios do que eles consideram de povos germanos, povos alemães. O que vai acontecer então é que nós vamos ter o estabelecimento de uma união alfandegária. Essa união alfandegária vai estabelecer um mercado comum, vai estabelecer uma zona comercial comum no qual os produtos podem circular à vontade. Então, esse processo de unificação da Alemanha vai começar pelo comércio, vai começar pelas trocas comerciais, pelas trocas culturais. A Prússia, que vai ter a maior parte das indústrias, a Prússia, que vai ser o país mais rico aqui, ela vai formar então o mercado consumidor, no qual esse mercado consumidor vai se estabelecer e ele vai ter ali o privilégio, ele vai ter ali as vantagens dentro desse mercado consumidor. A Prússia, então, vai estabelecer esse mercado consumidor, mas somente você formar o mercado consumidor não adianta. O que você vai precisar fazer? O que a Prússia tem a mais? Que ela vai conseguir unificar toda essa região e formar o território da Alemanha. Vai ser justamente dois fatores. Primeiro fator vai ser um líder que vai impulsionar isso, que é o Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, então, esse primeiro-ministro, esse premier da Alemanha, vai ali coordenar todo esse processo, vai ser aquele grande elemento, aquele grande impulsionador, mas ele vai coordenar esse processo também a partir do ponto de vista militar. A Prússia vai formar um exército mais moderno, vai formar o melhor exército da Europa nesse momento. Então, aqui
no que nós vamos ter aqui é um processo que vai começar pelo lado comercial, mas vai ser impulsionado não somente por um líder que vai saber coordenar a unificação da Alemanha, mas vai utilizar o exército da Prússia para conseguir unificar esses países, estabelecendo, por exemplo, inimigos externos à Alemanha, como a França, por exemplo, e ganhando guerras, utilizando o exército para combater esses inimigos dos povos germanos. E a partir disso, unificando a Alemanha até a coroação do nosso Kaiser Guilherme I, que vai ali estabelecer ali esse novo território alemão. Depois disso, nós vamos ter aqui a unificação italiana. A unificação italiana que vai acontecer um pouquinho diferente. A Itália também estava dividida em diversos territórios, assim como a Alemanha, mas a Itália ela tinha ali esse sonho, ela tinha esse saudosismo no império, daquele império que surgiu, que foi o maior império da Europa, que foi justamente o Império Romano. Então nós tínhamos uma questão de um nacionalismo, uma vontade de ressurgir, que é o ressurgimento, que era essa colocação de fazer o ressurgir do Império Romano, ressurgir dessa grande Itália que existiu nesse momento. Esse sentimento nacionalista, mas um sentimento nacionalista que vai ter alguns elementos novos, como, por exemplo, a questão de a burguesia, principalmente a camada média da sociedade, aqueles trabalhadores, querer ali formar uma república. Então, essa unificação italiana, ela vai ocorrer logo depois do Congresso de Viena, vai começar o processo justamente porque a Alemanha ela vai ser colocada sob a tutela da Áustria, e a partir disso nós temos aí um elemento externo. Se o Bismarck utilizou a França como inimigo externo para unificar a Alemanha, a Itália vai ter ali, desde o Congresso de Viena, um inimigo externo também, que vai ser justamente a Áustria. E a partir disso nós vamos ter o Conde Cavour, que vai ali estabelecer, a partir do reino de Piemonte, ali no norte da Itália, vai ali tentar estabelecer ali esse inimigo e vai articular a Itália do ponto de vista do norte da Itália para tentar ali combater essa influência da Áustria. O que nós vamos ter aqui, então, é um processo que vai começar com a ruptura da Áustria, vai começar com esse inimigo externo e com a guerra contra esse inimigo externo, no qual nós vamos ter 2 ou 3 tentativas ali de independência desses reinos do norte da Itália, da Áustria, e a partir disso, o que nós vamos ter aqui é o norte da Itália se unificando a partir desse confronto com a Áustria. O que fica sobrando é o centro da Itália, que são os estados papais, e o sul da Itália, que são um outro conjunto de estados que são rurais. Nós temos a Itália, o norte da Itália mais rico, industrializado, e um sul da Itália que é rural. Isso que vai acontecer então é que no sul da Itália nós vamos ter um outro movimento de unificação, no qual a figura principal vai ser Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, que em outras aulas eu disse para você, participou da Revolução Farroupilha aqui no Brasil, saiu do Brasil, voltou para a Itália, para sua terra natal, e lá fez uma outra revolução, no qual ele pegou ali, fez ali o seu exército de camisas vermelhas, e esse exército de camisas vermelhas ali, ele vai unificar o sul da Itália. Então, nós vamos ter 2 movimentos de unificação. Nós temos um movimento de unificação no norte da Itália, a partir do reino de Piemonte, e um movimento a partir do sul da Itália, a partir desse movimento popular do Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, nosso bom aqui, ele vai ali, então, unificar a Itália. O que nós vamos ter aqui, então, é o norte da Itália se unificando a partir do reino de Piemonte e o sul da Itália se unificando a partir da Sardenha, a partir da Sicília e da Sardenha, das ilhas aqui, ele vai se unificar a partir do movimento de Giuseppe Garibaldi. Esses 2 movimentos de unificação vão se encontrar no meio, onde eram os territórios dos estados papais, e vão conseguir unificar a Itália, deixando como problema justamente o papado, que só vai ser resolvido ali lá depois na Segunda Guerra Mundial. Quase na Segunda Guerra Mundial.
Então nós temos aqui uma Itália que se unifica, mais uma Itália que sofre um processo de unificação que não é tão homogêneo, que não é desse processo que vai levar o lado econômico, como o Bismarck conseguiu unificar a Alemanha e desenvolver economicamente a Alemanha. Então nós vamos ter aqui como consequências desse processo um aumento da diferença entre o norte e o sul da Itália. O norte vai ficando cada vez mais industrializado, cada vez mais rico e concentrando o dinheiro da Itália, e o sul rural, o sul vai ficar ali com essa economia agrária, com essa economia rural e cada vez mais pobre. Nós temos ali um aumento do fluxo de imigração entre as regiões da Itália, mas muitos italianos vão vir, por exemplo, para o Brasil, vão vir, por exemplo, para os Estados Unidos, procurando vida melhor, procurando uma chance de melhorar na vida. Nós temos, então, a criação da Itália, e a partir dessa criação da Itália, nós vamos ter depois justamente essa Itália tentando entrar no neocolonialismo, tentando entrar ali naquela fatia do bolo, naquela festa que era dividir o mundo e fazer colônias, mas ela vai entrar atrasada, isso vai ter as nossas consequências, a entrada atrasada da Alemanha, a entrada atrasada da Itália vai fazer justamente com que nós tivemos essas consequências que vai formar não só a criação da Tríplice Entente, que vai ser a Itália, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, que vão tentar ali se juntar para ter mais força para formar colônias ou para roubar colônias das outras potências europeias, mas essa formação de aliança depois vai ser um dos grandes motivos da Primeira Guerra Mundial. Desse século XIX, desse breve aqui resumo do século XIX que nós fizemos agora, nós ficamos aqui então por aqui. Até a nossa próxima aula, no qual nós vamos desenvolver mais esses temas que nós estamos tratando agora nesta videoaula que vocês acabaram de assistir. Até mais, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.